Seja bem-vindo, Darlan. Estou muito feliz em receber você aqui nesse nosso podcast da BJJ Evidence e gostaria que o povo te conhecesse um pouquinho mais, né? E já sabendo, né? Eu já te conheço há um bom tempo, ali já tem muitos anos que eu te conheço e eu tenho uma noção um pouquinho da tua história. E essa tua história eu acho assim formidável, cara. Pontos que a gente vai falar também aqui no nosso podcast, algumas coisas com toda certeza a gente vai descobrir aqui que é o desejo de muitas pessoas, principalmente aqueles atletas que se espelham no Darlan Casaca, no estilo Darlan Casaca, que é um estilo que amassa, passa, né, uma pressão assim fora de sério. Então, primeira coisa, Darlan, gostaria que você se apresentasse para o público, falando onde é que você treina, onde é que tá, qual é a sua equipe atualmente, a sua graduação, quando é que pegou a faixa preta. Veja você. Então, me chamo Darlan Casaca, tenho 28 anos, eu sou do Rio, nasci no Rio, natural do Rio, né? E hoje em dia eu treino na Atos Rio, que fica no Recreio, com o professor Davi Ramos. Lá treino kimono, sem kimono, e tem um treino voltado para o MMA, mas também tem o jiu-jitsu, tem o no-gi, e eu sou responsável pelo jiu-jitsu lá também, né? Eu treino lá, dou aula para criança, dou aula para os adultos, e é isso. Obrigado, Aldo, por ter me trazido até aqui, né? Para contar um pouco da minha história, contar um pouco do que eu já passei, contar do que eu tô passando. E espero que vocês gostem aí de estar me escutando. Com certeza vão gostar. Darlan, você é um atleta profissional, né? Você é atleta profissional desde quando? Quando é que você percebeu ali que o jiu-jitsu faz parte realmente da sua vida e você tomou aquela decisão, olha, a partir de agora eu sou atleta profissional? Então, desde quando eu comecei a treinar, eu comecei a treinar com o professor Walter Melo, onde eu morava, em Oswaldo Cruz. Então, ele sempre gostou de competição, sempre gostou de colocar os alunos para competir. Ele competia, ele compete até hoje. E ele já me. Mal entrei no jiu-jitsu, ele já me colocou essa vontade de competir, né? E quando eu era pequeno, eu fazia jiu-jitsu na escola também, né? Jiu-jitsu não, judô, desculpa. Fazia judô na escola e eu cheguei a participar de 2 eventos ali no judô, né? Mas era bem pequenininho. Eu acho que era mais como tem nos eventos hoje, festival, né? Todo mundo ganha medalha Com ali. quantos anos, mais ou menos? Eu acho que é ali uns 10 anos por ali. Ah, Então, e aí depois comecei a treinar jiu-jitsu por causa do meu pai. Queria treinar MMA, queria fazer MMA e comecei fazendo um lugar que, na verdade, o professor colocava mais a gente para brigar ali, né? E aí meu pai um dia foi visitar e assistir como é que é o treino, né? Ele falou, eu tô pagando, vou lá ver como é que é. Chegou lá nesse lugar, tava eu e meu irmão saindo na mão lá, sem luva, sem nada. E aí era a famosa taparia, né? De mão aberta, tapa na cara. E meu pai falou assim, não, desse jeito aí, eu não, para vocês ficarem fazendo isso, vocês ficam brigando em casa. E aí nisso ele, vou te colocar no jiu-jitsu. E aí eu não queria treinar, não queria fazer jiu-jitsu, ficava falando, lutar agarrada, não quero, não quero. E aí meu irmão começou a fazer, e aí eu comecei a fazer também. Eu falei, vou fazer um dia para experimentar. Depois desse dia eu comecei a me apaixonar, né? Não quis mais parar, e aí já o professor, depois de um mês treinando, o professor, vamos fazer um campeonato. E eu falei, então vamos. Cheguei lá no campeonato, fiz 2 lutas e consegui vencer as duas, fui campeão. E aí meu professor falando, não, pô, tu leva jeito, vamos continuar, vamos continuar. E incentivando ali para lutar, né? Praticamente 2 campeonatos, um campeonato por mês ali, ia lutando, fui lutando. E aí saí da faixa branca, fui para a faixa amarela, fiquei lutando, só queria lutar cada vez mais. Chegou um momento ali que acho que tinha final de semana que eu fazia 2 campeonatos. nossa. E No Rio aí, de Janeiro no mesmo. Rio, no Rio tem muito campeonato, né? E aí fui competindo, 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 fui crescendo e fui vendo que eu levava jeito, meu professor, meus pais, minha avó, foi vendo que eu levava jeito ali e foi incentivando também, né? E eu acho que quando eu cresci, que eu peguei a faixa azul ali, né? Que foi ficando mais sério, que eu fui
vendo que eu poderia chegar, poderia ter mais oportunidades, poderia vencer mais os eventos grandes, fui começando a conhecer também, né, mais do jiu-jitsu e fui percebendo que eu poderia ser profissional ali, né? Sua primeira academia era em qual parte lá do Rio de Janeiro? Qual... Então, eu morava em Oswaldo Cruz Hum. e eu comecei a treinar, era em Madureira, né? Com o Ah, professor Walter Mello e depois lá ele mudou e foi abrir a academia dele em Oswaldo Cruz, né? Saiu do lugar que era em Madureira, que é bem do lado ali, bem próximo, eu conseguia ir andando e aí depois ficou em Oswaldo Cruz, onde é até hoje. tá. É, tem dois pontos interessantes, né? Essa trajetória que a gente ainda vou perguntar, mas você tocou em um ponto que é um ponto que eu vejo que você tem um carinho muito especial. Eu gostaria que você contasse mais ou menos como foi essa relação, porque você já fez várias postagens, né? Eu já vi ali postagens no Instagram, que você dedicou até mesmo vitórias para sua avó, né? Como é que era essa relação da sua avó com a sua formação ali no jiu-jitsu? Então, eu sempre fui muito apegado à minha avó. É, minha avó sempre me dava orientações, me incentivava ali, né? E eu morava com minha avó também, né? Então, sempre fui muito apegado a ela. E ela me incentivava muito. Queria que eu lutasse, queria que eu fizesse o esporte ali, alguma coisa, né? E ela gosta muito de... Ela gosta muito do esporte. Então, quando era antes do jiu-jitsu, fazia futsal, fiz capoeira, fiz natação, fiz um monte de coisa. Então, aí acabava que ela ia também, assistia, gostava. Ia Então, nos campeonatos, né? ia nos campeonatos, até eu depois de velho, ela ia comigo no campeonato. Quando eu não chamava ela, ela ficava bolada Ah, comigo. é? Então ela gostava de estar presente. Tinha campeonato que eu ia de manhã cedo para assistir os amigos lutar e ela ia comigo, ficava o dia todo lá, levava lá um isoporzinho, um cooler e levava sanduíche para todo mundo, levava refrigerante, ficava o dia todo lá comigo assistindo o campeonato, torcendo pelos amigos, torcendo por mim, gritava lá para mim também e ela acho que se misturou muito, né? Se envolveu muito com o jiu-jitsu e ela fazia até curso de regras, Ah, curso de era? primeiros Muito bom. socorros, só para estar ali junto comigo ali, né? Então acho que ela me acompanhou bastante em tudo ali, sabia de tudo. Tinha campeonato que eu viajava sozinho com ela, sem um professor, e ela tava lá me fazendo coach, gritando para mim, falava das coisas e Nossa, sabia de tudo, né, do jiu-jitsu. eu acho isso muito Pontuação, massa. tudo. Recentemente eu vi um vídeo de um jogador da seleção brasileira que ele chamou, né, a seleção ali, na hora dele falar, ele tava falando que se não me engano, era o cozinheiro da seleção, o sonho dele era se tornar jogador, não conseguiu, mas ele estava na seleção como Não. cozinheiro, né? E eu acho isso muito massa, o envolvimento de familiares, né? Não era apenas, bora pagar a inscrição da LAN. Não, Não, ela fazia curso, tava fazia tudo. torcendo, tava lá naquele ginásio quente, né? Quente Que pra não é, caramba. não Lá na é Tijuca. tão, pois é, lá no tênis clube da Né? Tijuca, Tijuca Tênis Clube, que Clube Municipal. é um marco, né, no jiu-jitsu. Mas que legal, isso eu acho que até anima, né, incentiva também outros familiares a estar dando um auxílio, Sim. não vou colocar a mais, mas se envolver mais no sonho, né, do neto, do filho, né? Mas você falou que você começou a treinar no Walter e ficou com o professor Walter até quando? Eu fiquei com o professor Walter ali até a faixa roxa. Depois da faixa roxa, eu fui pro professor Flávio Caverna, na Ilha do Governador. Sim. Então, morando em Oswaldo Cruz, eu ia lá para a Ilha do Governador treinar, conheci ele, né? E foi um professor também muito bom ali para minha carreira ali, né? Que me ensinou muito e me ensina até hoje. Com certeza, é um grande E, professor. Foi meu né, professor né, também, teu né? professor Então, também. é um E aí eu fui de demais. faixa roxa para ele, fiquei treinando lá. Era distante, e aí no começo eu falava, pô, vó, vou ficar aqui, não vou conseguir voltar para casa. Ela, não, tu não vai dormir aí não, não tem lugar para tu dormir. Aí eu voltava. Aí no dia seguinte, pô, vó, acabou muito tarde aqui, acabou o ônibus, não vai dar. E aí eu vou ter que dormir aqui.
Aí eu dormia lá no tatame, ficava lá, né? Aí no dia seguinte eu voltava. E assim eu fui ficando, aí chegou um momento que o professor Caverna foi e falou, pô, tem um espaço aqui em casa, fica aqui. Aí eu comecei a ficar a semana toda lá com ele para treinar. Treinava o dia todo, 6 horas da manhã tinha um treino, depois 8. E aí sim eu conseguia treinar mais, né? Com ele. Que é tem uma história assim um pouco semelhante a diversos lutadores, né? É. E acaba que Uhum. mora no mesmo lugar. E Mano. hoje conheci um lugar, só que muito bem. Vou lhe falar, né? Poxa, eu nasci em Belém do Pará. Uhum. Então, lá era comum ter lugares que os alunos dormiam, ficavam, mas não era algo tão programado, né? Aham, né? Hoje em dia, não. Hoje Tem em dia vários tem CTs que uma, já tem um tem apartamento, um um prédio, alojamento, um alojamento uma bem casa ali para estruturado. todo mundo, E né? isso é bem legal. Mas aí você começou a treinar com o professor Flávio Caverna, né? Que agora está no Ele sul do tá país, né? isso, em Florianópolis, Isso, está formando novos campeões ali, com certeza, né? né? Hoje eu acho que ele só trabalha com aula particular, acho que não tem É. academia, mas ele tem uns alunos bons lá que sempre tá indo pro Rio, sempre contra o campeonato, A pessoa né? está se beneficiando, né? De Então, estar lá no sul, né? Pegando ali direto da fonte. E você ficou com o professor Flávio até que faz? aí eu peguei o professor, depois o professor Flávio viajou, a gente teve viajando para Portugal, depois eu voltei e aí ele me na faixa marrom e aí ele falou, pô, vai lá pro recreio lá que treinar com o Everaldo, com o professor Ah, Everaldo, outro que grande professor. lá tu vai conhecer ele, vai se dar bem, vai gostar dele, vai gostar da galera. E aí foi aonde eu fui para lá e de Portugal ele não voltou pro Rio, eu voltei e ele já voltou pro Sul. Hum. E aí foi aonde ele me encaminhou lá pro professor Everaldo no Recreio, que foi onde eu conheci a galera lá do Recreio. Ele tinha um alojamento lá para atleta também, ficava lá e muitos alunos bons também, tinha mais gente lá no alojamento. Foi aonde eu na faixa marrom também, né, comecei a evoluir bastante também, né? Eu acho que quando a gente muda assim de um lugar para o outro, é tem um tempo de adaptação ali, né? Mas eu acho que quando a gente se sente em casa, se, se dá bem com as pessoas que estão em volta ali, né? Eu acho que é muito importante para o nosso crescimento e tá pensando da mesma forma ali que a gente pensa, né? Então eu acho que isso foi muito importante para mim, encontrar pessoas boas ali no caminho que me ajudou e me fez sentir bem onde eu estava, né? Que legal. E E, como foi e pra. os lugares que eu passei, eu frequento até hoje, me dou bem com os professores, igual o professor Walter, a gente é da mesma equipe hoje, o professor Caverna, tô sempre em contato com ele, tem como meu professor também, né, professor Everaldo lá, treino com ele também. E agora treino com o Davi Ramos na Atos, que é lá no Recreio também, né. E como foi a sua chegada no Davi Ramos? O Davi, eu conheci o Davi lá no Everaldo também, que a gente tinha uma galera lá competidora, né, que competia e comecei a treinar com o Davi. Eu acho que foi na época da pandemia também, época da pandemia onde parou tudo, as academias pararam e eu conheci o Davi, ia conhecendo o Davi ali, né, dos treinos antes de ter visto ele lá no Everaldo, de ter já ir visitado lá onde ele treinava na Tinogueira, né? E aí depois ele abriu a academia ali perto e aí eu fui para lá com ele. Abriu um time de competição e aí teve uma galera que foi para lá também. Tinha uns amigos também. Lá tem um alojamento para atletas e aí eu comecei a morar lá nesse alojamento também. E aí eu comecei a ter a ser aluno dele, né? Ah, bom. Junto E. com, no caso, também tinha o professor Carreira, que cuidava do jiu-jitsu lá na Atos, né? E o Davi cuidava do MMA. Aí depois esse Carreira saiu, aí ficou só o Davi. Ah, bom. E tá consolidada, né? Sim. No Rio de Janeiro, né? Já tá aí cada vez mais. E o que marcou assim, Darlan, que eu achei muito legal, cara, porque quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Eu tinha muito receio da interpretação dos outros quando, por exemplo, eu ia visitar uma academia porque ia ter um seminário, por exemplo.
né? Aquela história do creonte, né, tal. Ah, você sai dessa academia, não pode ir para outra, enfim. E na sua trajetória você foi em vários lugares e você deixou bem claro que até hoje você se dá muito bem com todo mundo, né? Isso, tô vendo que também que hoje a abordagem do jiu-jitsu, né, já é um pouco mais empresarial. Então, meio que é como se os professores ficassem assim, olha, eu não sou dono dele. Ele é um cliente que ele pode entrar na minha academia, gostar, ficar alguns meses, mas chegar a um ponto que não se sentiu bem, vai para outra, ou pô, como foi o seu caso, né, mudança de local e etc, né? Então, eu achei muito legal isso daí. E o que que você acha sobre isso? Por exemplo, alguém que vai começar no jiu-jitsu, ou já está até mesmo no jiu-jitsu aí um tempo, e ele está meio apreensivo se ele muda de academia. Quando é que você acha o momento, se vale a pena mudar ou não? O que é que você acha disso? Primeiro, eu acho que todo lugar que a gente vai, a gente tem que saber entrar e tem que saber sair, né? Perfeito. Então, eu acho que se você tiver isso e uma coisa que eu aprendi desde pequeno, né, tratar as pessoas bem. Então, acho que ninguém vai ter raiva de você quando você quer sair desse lugar, né? E tem que saber o que é melhor para você, né? Se você está se sentindo bem nesse lugar, você continua, de repente, por alguma coisa você não se sente bem, ou por ou como o jiu-jitsu está hoje, né, que você vê muita gente aí trocando de equipe, Sim. porque no outro lugar vai ser melhor ou não. Eu acho que como tinha antigamente, né, isso que era chamado de creonte, eu acho que era porque o professor ali dava tudo pro aluno, né, e o aluno depois, pum, saía e ia embora. Muitas das vezes não dava nenhuma satisfação, né, Ah, pro isso é professor. complicado, né? E aí eu acho que depende da maneira que você sai também do lugar, né? Porque se você sai do lugar tudo certo, tudo você continuando com essa amizade aí que você tem com as pessoas, com o professor, eu acho que não vai mudar tanto o professor ficar falando mal de você, né? Então acho que tem que saber entrar e tem que saber sair no lugar e você tá num lugar que você acha que vai ser bom para você, né? Não, com certeza, né? E você até fez eu lembrar também de um detalhe, eu vi uma postagem, acho que no Instagram, onde ele estava falando, ah, como é que pode um atleta de faixa laranja ter passado por 3, 4 academias, né? Uhum. Eu acho que também, né, não sei se você concorda comigo, depende muito, porque às vezes vai que ele saiu do estado, lógico, né, vai ter que ir para outro, né, ou às vezes não se adaptou, ele começou ali em 3 meses, mas não se adaptou. Mas como é que funciona? Porque eu sei que o Darlan, hoje em dia, né, além de ser um cara altamente muito querido, né, quando tive a oportunidade de estar contigo em alguns campeonatos, né, e para onde a gente passava era falando contigo, o pessoal tal. E o Darlan hoje também é professor lá na Atos, né? Hoje a visão de um professor é bem diferente quando a gente só era atleta, né? Você acha que alguém que deseja ali ter um respaldo, né, ter um apoio para saber ali, poxa, será que eu saio, troco a minha academia? Quais seriam ali alguns pontos chaves? Olha, quais pontos chaves que você tem que pensar assim, olha, isso realmente contribui para que eu saia da academia? Né? Porque tem gente que sai da academia porque acha, eu vou sair da academia porque o treino é muito pesado, o treino é muito leve, né? Qual seria o ponto que você, não, desses 3 pontos, pelo menos ali, eu acho que a gente tem que pensar assim, como avaliar uma academia, e se não tiver de acordo, tem que sair. Então, eu acho que, como eu falei, tem que estar se sentindo bem ali, né, no lugar. E eu vejo muito que, ainda mais as crianças hoje, que no caso é mais os pais ali que tomam a decisão das crianças, né? Que acha que tem que ser de um jeito, o professor não concorda e fica, ainda mais os pais que tipo quer dar palpite ali em como fazer e às vezes não sabe, né? E fala não por maldade ali, mas fala pelo que tá vendo, pelo que acha, né? E muitas das vezes não tem aquela experiência ali, né? Eu acho que o professor tem aquela experiência. Sim, Então, eu acho que acontece muito, ainda mais que eu sou mais professor de criança, né? E aí o pai ali acha que tinha que ser de uma forma e não é. Aí acaba tirando o filho.
aí muitas das vezes acaba prejudicando o filho, ou não, acaba levando para um lugar que, com certeza, pode ser melhor também, né? Ou não, pode ser pior. Então, eu acho que é muito das crianças, eu acho que é muito sobre os pais, né? Não tanto sobre as crianças, né? Ah, entendi. Porque às vezes é o pai que não se deu bem ali no lugar, mas a criança tá bem ali com todo mundo, com as outras crianças, com os professores, mas aí acaba saindo, né? E tem também, a criança mora longe, mas aí ela entrou para essa academia um pouquinho distante porque gostou. Mas aí quanto tempo os pais vão ficar se disponibilizando, levando a Principalmente criança no Rio, né? Que é... levando a criança longe para ficar treinando? Será que ela vai ficar aí até a criança crescer, levando nesse lugar que é longe? Então, tipo, quanto que ela vai estar disposta a fazer isso, né? Ou de repente vai ter alguma coisa que vai atrapalhar, que não vai poder mais levar e vai ter que mudar de lugar. Então, eu acho que é mais sobre os pais ali até do que sobre A as criança em si. crianças, é. E no caso de um adulto? De um adulto, eu acho que é mais sobre a convivência ali, né, com todos. De repente pode ter alguma confusão, alguma coisa que não agradou no lugar, com o professor, com algum outro aluno, ou achar que não concorda com alguma coisa e quer mudar, né? Ah, tá. Porque hoje em dia, o que eu costumo falar lá, entra e sai aluno na academia, né? O aluno paga mensalidade, se ele quiser parar de pagar mensalidade e quiser pagar em outro lugar, ele vai pagar em outro lugar, ou onde tem, ainda mais as crianças, tem muita criança hoje assim que treine mais de uma academia. Que o pai fala, eu tô pagando, ela vai treinar aqui, vai treinar ali e vai treinar onde eu quero. Mas E aí acaba treinando em mais de uma academia, né? Eu acho que lá no Rio eu vejo bastante isso. interessante você colocar esse ponto, né? A gente, quando começa a analisar alguns polos, né? Por exemplo, Rio, São Paulo, né? Por exemplo, como você falou, lá no Rio é comum os pais investirem na formação ali do atleta, né? Que às vezes é um sonho do pai. Meu filho, ele gostou, então bora investir pesado Vamos investir. como atleta de jiu-jitsu. E ele treina em 2, 3 academias ali, né? Você acha isso... Vê um ponto positivo, até que ponto? Porque às vezes eu fico pensando, imagina, ele é de uma escola tal, que segue tal método, né? E ele pega ali a aula pela manhã, segunda, quarta e sexta, e na outra ele pega 2 aulas só por semana em outra escola. Até que ponto você acha que isso é bom? Ou o filho do Darlan Casaca, por exemplo, você colocaria nesse esquema, esse tipo de método em 2 academias diferentes? Ou você acha melhor investir só em uma mesmo? Então, eu acho melhor investir só em uma, mas igual lá na academia tem bastante treino. Se na academia que você treina dá para treinar a quantidade de vezes que você quer, eu acho que não precisa sair dali para outro lugar. Ou de repente, em vez de ir para outra academia, botar em 2 lugares, eu acho que hoje em dia tem bastante aula particular, você pode pegar qualquer professor, dar uma aula particular para o seu filho, Da né? própria academia. Ou até mesmo em outra academia, mas não fica aquela coisa de segunda, quarta e sexta ele treina nessa academia, terça e quinta ele treina na outra. Entendi. Lá na academia antes não tinha no-gi para criança, eu tinha aluno que treinava comigo de kimono, como não tinha no-gi para criança, ele treinava no-gi em outra academia. E depois lá na academia começou o no-gi para criança, ele saiu dessa academia e continuou treinando comigo o sem kimono, começou a treinar comigo sem kimono também. Mas ele ia para outra academia porque não tinha sem kimono na academia. Então tem situações que pode acontecer isso, né? Mas tem situação que às vezes não precisa. Ah, tá. Não, entendi. Concordo com você. Também acho. Principalmente que a gente está falando em processo de evolução do conhecimento, bora colocar assim, né? Que a gente tem que levar em consideração também ali o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né? Que não é só a parte motora, ele tem a parte... Não é só o jiu-jitsu também. Não é só o jiu-jitsu, né? Então... Mas nesse ponto, né, já que vamos colocar assim, você é especialista, né, e cada vez mais você está pegando bem essa área infantil,
né? Eu vejo algumas fotos suas e campeonato, você tá lá com 8, 10 crianças ali ao mesmo tempo e tal. E você está meio que se especializando em formar um time de campeões, né? Infantil. Darlan, hoje, por exemplo, academias que estão com desejo, né, de criar um time de competição infantil, quais seriam as dicas do Darlan para aquela academia prosperar como um time de competição infantil? Então, eu acho que é mais o comprometimento que você tem ali com as crianças ou com o aluno, né? Em querer fazer ele evoluir. Como eu sou competidor, eu acho que fui levando para esse lado, né? Eu não forço os alunos a competir, ainda mais as crianças a competir, mas eu acho que eles veem eu competindo. E aí, Sentem agora vontade. que eu tenho muita criança competidora, eu acho que é normal a criança entrar, começar a treinar e já falar: tio, quero competir, quero ganhar medalha, como é que eu faço? Ó, então vamos embora. Ah, Então eu acho que como eu sou competidor, eu acho que foi acabando sendo natural eu indo para esse lado aí de competição, porque as crianças me viam competindo, trazendo medalha. E no começo, até hoje, né? Eu vou lá, ganho medalha, e a criança está ali olhando, eu acabo dando a medalha para a criança. Aí a criança, caramba, sério, posso levar para casa? Pode. E aí depois ela volta, eu quero ganhar uma medalha também, mas não quero que você me dê, eu quero no campeonato. quero conquistar, né? Isso é muito Conquistar. massa. Aí eu acho que acabou indo para esse lado, não por eu querer eu estar forçando, eu acho que foi naturalmente. E aí quando eu fui ver, tava levando um monte de criança para campeonato. E aí eu comecei a pensar, pô, tem que fazer essas crianças ganharem, não é só chegar lá e perder. Chegava lá, as crianças choravam pra caramba, perdia. Eu ia vendo o que eu tenho que fazer para melhorar, o que ela tem que fazer para ficar melhor. E foi indo, uma criança melhorando, vai puxando a outra, vai puxando a outra. E eu acho que todo mundo ali no mesmo barco, né, acaba facilitando. Muito bom. E hoje, como é que tá a BJJ Evidence, né? Como o nome já demonstra ali, a gente tem um carinho muito especial por evidências, né? Como eu costumo falar. As evidências de hoje em dia, não necessariamente, como na área médica, né? Não necessariamente é engessada. Vai ser total aquilo ali. Ah, falou que A mais B é C e ponto final. Não, depende. O que a gente tem hoje é isso, né? Tá, o que A mais B é C, mas pode ser que daqui a um tempo seja D, etc. Eu tô vendo que cada vez mais algumas academias, né? A própria, por exemplo, a Aliança, ela tem uma atenção muito grande para o time infantil, né? Ali deles, não só de competição, mas pelo menos o que eu percebo é que tem cada vez mais professores se preocupando na formação, estudando mesmo, indo atrás. O que você acha? Você acha que é por aí mesmo? Os professores. Ou talvez a própria ciência do conhecimento abraçar cada vez mais para que o jiu-jitsu tenha algo um pouco mais específico para a formação desses professores? Ou você acha, por exemplo, um professor que é educador físico, que é médico, que é fisioterapeuta, ele consegue, com o conhecimento dele só, transportar, né, adequar o conhecimento dele que ele aprendeu na academia para o jiu-jitsu, ou não? Há ainda necessidade de algo bem mais específico. O que você acha? Eu acho que tá todo mundo cada vez mais querendo, estudando mais, né? Eu acho que antes não tinha isso. É, Antes era mais, eu sei isso, eu vou passar isso. E eu acho que não. Hoje em dia não é só isso, né? Eu acho que tu tem que saber até em como passar para aquela pessoa. Vamos falar de criança, sim, tem que saber em como passar, né? E a educação física, quem é professor de educação física, eu acho que sabe passar ali, né? Sabe como ter a atenção da criança didática, ali, a né, tudo. didática, né? E eu acho que isso também é levado para o jiu-jitsu, né? Eu acho que muita experiência fora do jiu-jitsu acaba se encaixando, acaba levando ali para o jiu-jitsu, né? Então, acho que hoje em dia tem muito estudo, você tem que estudar mesmo para cada vez ficar melhor na sua área ali, né? Se é isso, como você falou, com as crianças ali, né? Eu pensava como fazer elas ficarem boas, como fazer elas ganharem ali o campeonato, como evoluir, né? Então, acho que eu tive que estudar, estudo até hoje. Cada vez eu vou. Cada vez você tem que procurar mais saber, né? Sim. Porque
E até porque cada pessoa é diferente, né? Não é porque eu te ensinei dessa forma que o outro vai aprender. Não é porque você faz isso que ele vai fazer também, né? Sim. Então, acho que tem muito isso no jiu-jitsu também, né? Inclusive, tem um curso famoso, né, da Universidade de San Diego, que é Aprender a Aprender, né? Como é que você aprende? Como é a ciência do conhecimento é algo que despertou muito o nosso interesse ali, principalmente no jiu-jitsu. Às vezes a gente olha para um atleta, né? Poxa, como é que eu ensinei do mesmo jeito, tenho 20 alunos ali, Aham. 5 parece que nem entenderam Não nada, entendi. 5 E entenderam outro? com muita Não. facilidade, né? Então, será que ele tem predisposição? Não Hum, necessariamente, né? Como você colocou aí, né? Cada um tem uma forma de aprender. Tem gente que é uhum, muito visual, tem gente que tem que ficar vendo o vídeo várias é. vezes, né? Tem gente que não, de primeira já vai lá, pega Gente, e tem. vai, né? Era que Eu nem tenho. antigamente. Na Grace Magazine, né? Na Grace Uhum. Mag, né? Era só as Era a fotos ali, a revista sequência, ali, né? Na né? revista, Hoje em dia um, é dois. vídeo, fica mais Tem fácil. mais. Né? Para alguns é bem mais fácil, né? Não. Ver o vídeo ali. E isso é muito bom. Eu sempre falo com. Hum. Eu tenho um professor que é meu preparador físico. E ele sempre conversa comigo, né? Já há muito tempo. E antes ele falava: você vai ser muito bom ali com as crianças, ensinando, continua. Qual o nome dele? É, Alexei. Ah, o Alexei lá do Rio. Alexei. Aí a gente sempre conversa e no outro dia a gente estava conversando, falando sobre as crianças que primeiro dia de treino tem criança que você vê ali, pô, essa criança já tem coordenação motora e essa criança não tem, essa criança leva jeito. E se você perceber, eu acho que as, antigamente brincava muito na rua, né? Hoje em dia eu Uhum. acho que não tanto. É. Então, acho que as crianças de antes tinham mais essa coordenação. Ou se você pegar uma criança hoje que brinca na rua ali, que pula muro, que faz um monte de coisa, ela já está desenvolvendo a coordenação motora ali, né? Sim. E quando aí ela vai fazer seu primeiro treino de jiu-jitsu, ela já é acostumada a fazer vários movimentos ali que acaba facilitando para fazer o exercício ali, né? Vamos dizer, o aquecimento, às vezes a gente bota uma corrida, uma lateral para dentro, de lado ali, tem criança que consegue fazer e tem criança que se embola, né? É. Então eu acho que a, a parte ali da se você vê também, vamos em algum projeto, um projeto social, acho que tem as crianças com mais essa facilidade ali, porque elas brincam mais ali na rua com o outro Sim, entendo. do Não, que algumas recentemente, outras. Darlan, eu estava lendo um estudo sobre o porquê os pais têm que permitir com que a criança fique se pendurando, né? E durante esse estudo, né, eles levantam alguns pontos, por exemplo, que antigamente era comum a criança subir numa árvore, ficar se Não, pendurando na árvore, se pendurar em não, tudo que era lugar. E hoje em dia, né, diminuiu muito isso, até mesmo pelos estilos de brincadeiras, né? não, Cada vez não, mais a gente está focando aí em computadores, não, tablet, tela, em né? Não é à toa tela. que vários lugares estão se preocupando em retirar a tela 100%, né? Tanto na Não. escola quanto em casa, né? Uhum. Tentando conscientizar os Não. pais para isso. Então é interessante esse ponto mesmo que você colocou, a gente percebe. E nesse estudo ele colocava lá que a maioria das crianças já estão deixando de se pendurar Uhum. e o quanto que aquilo ali pode contribuir negativamente para a formação dessa criança, né? Principalmente ali osteomioarticular, né? Uhum. Outro ponto É. que também eu estudei recentemente foi a quantidade de vezes que a criança ela pula uma corda, Uhum. né? Antigamente tinha aquela Tinha brincadeira de brincadeira de pular. elástico, né? Ficar pulando. Aham. Hoje já tem bem mais Não. dificuldade. E quando a gente pega alguns filmes de luta, Todo mundo sempre tá sabia olha, pular pula corda, corda, né? né? E agora diminuiu bastante. Então eu concordo contigo. Também acho que o próprio estilo de vida Aham. das crianças hoje em dia Não. elas estão dificultando o aprendizado ali, vamos colocar motor, Não. para que ele execute alguns movimentos na luta com mais facilidade, né? Então, isso é bem interessante colocar, pontuar isso Aham, aí, né? né? Mas olha só, Darlan, a gente, dentre essa sua caminhada aí, né? Hoje falar de Darlan Casaca, todo mundo sabe quem é Darlan Casaca, né? Quando é da área da luta, né? Você já. Quais foram os maiores campeonatos assim que marcou
a sua trajetória ali. Pô, o campeonato tal, conta aí pra gente, como é que foi? O BJJ Star, como é que foi? Por Pô, exemplo. o BJJ Style eu tava no começo, né? Eu tinha acabado de comer, tinha acabado de chegar, eu morava no alojamento, tinha saído, acho que eu fui no rodízio com meus amigos, tinha acabado de chegar, eu tava deitado, aí o Fipa me mandou mensagem, né? Perguntando se eu aceitaria lutar, né? Se eu não me engano, era até 72 com É. kimono. E aí eu falei assim, caraca, ele mandou mensagem, até demorei a responder ele. Aí tem balança lá na academia, eu desci correndo pra me pesar. Quando eu pesei 85 sem kimono, eu falei, Nossa, caraca. tinha que perder 13 quilos ali. Aí eu acho que era uns 40 dias antes do evento. Aí eu pensei assim, aí eu mandei mensagem pro Davi. Aí eu falei, ei Davi, aí, com certeza, tu consegue bater esse peso, eu te ajudo. Aí eu fui, respondi e falei, vou lutar. Já comecei a me preparar, comecei a bater o peso, né, fazer dieta. E eu falei, pô, será que eu vou conseguir bater esse peso? Contei Eu um tava pouco lutando mais. tudo de 82, né? Era nesse período. E eu perdia peso pra 82 ali, né? Hum. E aí eu falei, caramba, muito tempo que eu não luto de 76 de kimono, imagina 72. 72 e 73, se eu não me engano, que era o GP do Eleven. Aí E eu como falei, foi esse processo, cara? É algo que acontece com muita frequência, né, no jiu-jitsu, né? do povo, tem que perder peso, cortar peso, principalmente vocês, assim, da área de atleta de alto rendimento do jiu-jitsu, né? Como é que foi esse processo? Você teve acompanhamento ali de um profissional, até esses 40 dias ali, como é que foi? Eu tive um acompanhamento do nutricionista, e eu pensava assim, caramba, será que eu vou conseguir bater o peso mesmo? E o tempo todo pensando isso, meu peso alto, meu peso alto. Às vezes eu falava, pô, meu peso travou, não tá descendo. Aí ele falava, come isso. Aumenta mais 2 litros de água. Eu falava assim, pô, não é possível. Tava bebendo já 6 litros de água, e aumenta mais 1 litro. Aí eu, pô, Nossa, não tô aguentando beber. Aí esse cara tá doido, esse cara não você vou não bater o estava peso. confiando que daria. Né, eu falei, caraca. E aí, tipo, aí no dia seguinte aí meu peso descia. Ele fazia um esquema lá, né? Aí eu fazia. Eu, eu, eu fazia o que ele falava pra eu fazer, né? Mas na minha cabeça tava o tempo todo. Acho que não vai dar Não vai dar certo. certo. Acho que não. E aí, uma semana antes, eu, pum, bati o peso. Fui Nossa. controlando ali na semana. E eu falei, caramba, bati o peso bem, né? Cheguei lá, perdi na primeira luta, mas lutei me sentindo bem. Não foi o peso que me deixou fraco nem nada, né? Eu acho que se fosse até para lutar no mesmo dia que a gente pesou e lutou no dia seguinte, né? Se fosse para lutar no mesmo dia, eu conseguiria lutar, porque eu não desidratei, eu perdi tudo na dieta ali, né? E treinando Sim. bem, sem nenhum. Não percebeu alteração de força, nada do tipo. Nada. Força senti um pouco porque eu lutava no peso mais pesado, né? Mas Sim. de falar, eu tava fraco, eu fiquei fraco, não. Não, isso é interessante, essa Não. preparação, né? Igual há pouco tempo atrás também eu lutei Em dezembro eu lutei Mas era até 75 o GP do ACB. E aí foi a mesma coisa. Fui descendo o peso ali, fui descendo uma semana antes. Acho que a pesagem foi na sexta. Na terça-feira, pum, já tava no peso. Fui controlando, comia, subia um pouco, aí perdia de novo, fui controlando. E aí chegou lá, bati o peso tranquilo. Então, de uma certa forma, você sempre na sua vida, na sua trajetória profissional ali como lutador de jiu-jitsu, você sempre teve esse ter que controlar às vezes para Sempre subir, quanto tive. para diminuir. Então, Quando eu falei lá do meu primeiro campeonato, que com o professor Walter, ele já me botava pra perder peso. Tá gordinho, tem que descer o é. peso. E aí eu não comia salada, não comia fruta, não queria nada. Nossa. E aí foi onde eu aprendi a começar a comer bem ali, né? Isso é E aí muito comecei bom. a comer salada, fruta, legume, hoje em dia eu como tudo. Principalmente nesses campeonatos, né? A impressão que eu tenho ali que chega em alguns campeonatos até mesmo em torno de 60%, 70% de Não, campeonatos são de crianças, né? não. E as crianças estão investindo muito. Recentemente eu estava conversando com o Iatan e a gente estava falando sobre isso também.
As crianças estão investindo pesado, né? Muito. Você vai conversar com uma criança, lá, olha, já tem um fisioterapeuta, Né? nutricionista, Nutricionista, psicólogo, também que é outro preparador físico. preparador Se tu vê a físico. criança de 8 anos, 7 anos já fazendo preparação física. Pois Eu não é. vi isso antes. Pra tu entrar pra academia, né, tinha que ter uma certa idade, né? Sim. Não, hoje com certeza. Aí já tem suplementos específicos, né, para essa área infantil. E Darlan, mas bora falar ali de um ponto, né? Você está contando essa história que está sendo bem interessante aí sobre preparação profissional. Como é que você prepara os seus atletas para uma competição? Qual seria o ideal se preparar? Olha, tanto a parte de treino de jiu-jitsu, quantas vezes você acha que é o ideal treinar por dia ou por semana? Como ter esses profissionais? Como é que seria o ideal para a preparação para um campeonato? No Então, sentido lá infantil. a gente treina todo dia lá, as crianças treinam todo dia. Tem criança que treina mais, tem criança que treina menos, né? Segunda, eu faço treino de competição, mas é 2 vezes na semana só, que aí eu faço um treino, eu vou intercalando ali, né? Tem época que eu faço bastante drill, tem época que eu faço bastante específico, tem época que eu faço os dois, então depende também do foco ali, né? Se agora acabamos de ir pro brasileiro de kimono e a gente passou, eu comecei esse treino tem 1 ano, tava até conversando com eles. No brasileiro do ano passado a gente foi e eu acho que foi com umas 8 crianças e foram 2 que foram campeões Foi? e o resto não trouxe medalha. Aí eu cheguei e falei, pô, acho que falta mais um pouco. Vamos abrir uma turma e fazer um treino de técnica, só técnica para eles. E aí ficava lá, só técnica, técnica, técnica. Fui percebendo que eles foram evoluindo, evoluindo, evoluindo. E aí foi chegando um pouco antes do campeonato, eu comecei a botar específico das técnicas que a gente treinou, né? Muito bom. E aí foram treinando, e aí eu percebi que eles evoluíram muito tecnicamente, e aí eu comecei a botar o específico para eles começarem a ter a briga ali, né? De fazer, querer fazer, do outro não deixar, de sair da posição, de fazer a posição. E aí na terça e na quinta eles treinam esse treino comigo de 5 às 6, aí tem 6h30, às 7h30 que tem o Nogi, aí comigo também eles treinam, e aí depois tem um treino com outro professor, o Nogi é com o professor Iago, e aí tem alguns que treinam também, então tipo, tá treinando desde 5, né, vai até mais tarde, faz 3 aulas. E segunda, quarta e sexta tem treino de tarde com o professor Jonas, tem alguns que vão na aula dele, e aí depois vem 6h30 a minha aula. E aí 6h30, 7h30, e 7h30 começa a aula de novo do professor Jonas, e aí, no caso, alguns que ficam são os competidores, né, que ficou falam. Os competidores ficam também. E também tem uns que fazem em particular comigo, então, de tarde também. Então tem criança lá, eu tenho o Rufus, o Luan, o Enzo, que faz particular comigo. Eles fazem comigo de 4 horas, aí vai de 4 às 5, particular comigo. Aí de 5 tem um específico com os competidores. 5 às 6, aí depois de 6h30 às 7h30 a aula normal. Aí depois tem a outra aula mais tarde. Então eles estão desde tarde, ficam ali esse tempo todo. Aí às vezes antes de treinar comigo fazem preparação física. Lá na academia mesmo? Lá na academia também. Bom. Então, pô, tem criança lá que treina 4, 5 horas no dia. E a parte nutricional, tem na própria academia ou eles têm Não, que... é por fora com eles, fora? E você acha que, para criança, por exemplo, acha que muda muita coisa? Eu acho que muda no caso de... A gente sabe ali as coisas que as crianças têm que comer, né? No caso, verdura, legume, fruta, né? Mas eu acho que tem, vamos dizer que tem criança que não come, né? Aí vamos dizer que um nutricionista falando ali, o pai vai começar a forçar ele a comer coisas boas ali, né? Eu acho que vai acabar comendo. Ah, tá. Então, E a maioria das crianças lá não perdem peso também, né? Não perdem tanto peso. De repente, na semana do campeonato,
dar uma segurada ali, né, para não comer besteira. E Uhum. aí, de repente, tem que perder 300 gramas ali. Então, tipo, não vai ser uma coisa igual a gente adulto faz para perder peso ou Sim. desidratar, alguma coisa assim, né? Eu já vi bastante criança, não meu aluno, mas eu já vi Uhum. bastante criança que ficava ali segurando o peso, né, para não subir para a categoria de cima. E Hum. a criança, tu sabe que o peso dela, ela vai crescendo, o peso vai subindo, Sim. né? E aí eu já vi criança de estar segurando o peso ali para bater, para não querer ir para a categoria de cima, e eu ver ela de um tamanho e daqui a pouco uma outra criança tá bem maior do que ela e ela continua no mesmo tamanho ali, né? Uhum. Então acho que atrapalha no Crescimento, crescimento né? ali, né? Então depende, eu acho que depende para que é o nutricionista, né? Sim. Se vamos falar, vai ter acompanhamento para perder peso, tipo, eu acho que não seria bom, né? Teve, eu acho que um caso recente, né, de uma criança que eles começaram a trabalhar essa parte de corte de peso, só que de uma forma meio descontrolada, botaram Uhum, para fazer sauna, uhum. e a criança quase que Teve problema. ia ter um problema bem mais sério, né? Aham. Então isso é meio, como você falou, tem que É, ter porque agora tu realmente fala, não tem nada, mas mais na frente, né? Você é, sabe. mais na frente. Isso mesmo, tá? Porque não é. É o desenvolvimento dele ali, quando ele tá crescendo, né? Tipo, ele vai subir de categoria, mas vai acontecer o quê? Ah, ele vai perder pro Naruto? Tem nada mais pra ganhar dele, né? Eu acho bem interessante colocar isso também por causa que, por exemplo, no futebol tinha vários problemas parecidos, né? A Uhum. criança, ela não quer estar envelhecendo, Aham. mas ela não quer perder ali aquele perfil, né? Eu me lembro que teve um tempo atrás, muito tempo atrás, de uma criança que ela estava ficando muito alta Uhum. e ela fazia escolinha, né, lá tal, de futebol. E ela não queria de forma nenhuma crescer, Crescer. porque a galera já falava assim, olha, com a altura que você Eu. tem Aham. aí hoje e tá indo, talvez você vá pro gol. Só que ela queria ser, Aham. tipo, Ficar em outro atacante, lugar. né? Aham. Então, como também aqueles que tinham mais encorpados, pessoal, olha, tem que ir Aham. pra zaga. E, pô, mas eu quero... Aí né? muda Então, tudo ali. as crianças começavam a querer alterar, só que isso tinha Aham. consequências Né? graves, né? E foi bom você ter pontuado isso. Até mesmo os pais ficarem alerta, Né? né? Esse lado. Aí entra o psicólogo, né? O psicólogo Aham. infantil, detectar ali, poxa, por que que ele não quer subir de peso, né? Aham. Será Né? que é porque ele tá com medo? De Porque se ele alguém ali. Não. perder Não. e ele só ganha naquela Ah. categoria, achar que sair daquilo ali. E eu Poxa, acho que a criança também, a gente tem que ensinar ela que não é só ganhar também, né? sim, Então com certeza. eu acho que todos o pai ali que coloca a criança ainda mais no jiu-jitsu, eu acho que é pra também ensinar ela ali, tipo, que é ganhar e perder, né? Ela tem que saber a perder e saber como que vai lidar com essa derrota, né? Se vai ser, tu vai perder ali uma luta, vai acabar o mundo. Não sei, de Hum, repente, quando lá tu virar adulto lá, mais maior, vai perder lá a namorada e vai querer se matar porque perdeu a namorada. Então entendo. acho que isso tudo tu vai aprendendo ali, né? Sim, com certeza. E Darlan, eh, a gente percebe que você tem, né, toda essa um portfólio aí profissional de jiu-jitsu bem diversificado, né. Deixa eu fazer uma pergunta agora um pouquinho mais específica, né. Eh, Se você tivesse que pontuar um erro técnico que é bem frequente no jiu-jitsu pra galera que: "Não, olha, eu quero me tornar atleta de jiu-jitsu", mas você: "Poxa, mas a maioria comete esse erro". Você hoje é professor, lidera ali também um grupo, né, junto com Uhum, o Davi, né, junto com o pessoal da Atlas, um trabalho exemplar, um trabalho que a gente vê que dá frutos, né. Qual seria esse erro ali? Um erro que você: "Poxa, isso aqui, cara, faz muito praticante de jiu-jitsu ter problemas por causa disso". o que eu vejo muito é tu continuar ali, né? Tu continuar a treinar, 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 treinar. E vamos falar que tu perdeu, continuar treinando, treinando. Eu acho que é não querer tirar férias, eu acho que é não tirar aniversário, não Uhum. tirar folga. Eu acho Hum. que a pessoa tem que estar persistindo ali, né? Ah, Eu acho que entendi. é treino. Eu Investir mais seria um caso mais disciplina, então você Isso vê que a aí, galera ó, não. Ah, tá. disciplina, esse é o nome.
Eu acho que é mais a disciplina ali da pessoa em querer estar sofrendo ali o processo, né? Uhum. Porque não é É um preço fácil, alto, né? Pra ter não é um. fácil e tu não vai ganhar assim de uma hora para outra, né? Eu acho que tudo tu vai ter a disciplina ali. Vamos dizer que tu vai se preparar para esse campeonato. E aí chegou lá, tu se preparou e tu perdeu. Mas tu perdeu o evento ali, eu acho que quanta coisa que você aprendeu nesse camp Sim, aí, fazendo pro entendi. campeonato, nesses treinamentos, quanta coisa você aprendeu, quanta coisa você evoluiu para chegar até ali, né? Ela tava E aí você melhor do que antes, né? e aí você perdeu. Então, bora continuar evoluindo pro próximo e não vamos parar ali, né? Eu vejo muita gente, tirar umas férias, tirar uma folga e depois volta. E aí eu acho que você acaba andando para trás, né? Então eu acho que se você se preparar para aquele objetivo, chegou naquele objetivo ali e aí você continuar, mesmo que você não continue com a mesma intensidade, mas você tá ali, né? Tá ali querendo Assistindo. Tem que melhorar. ter Eu acho que tem consistência, isso, né? consistência. Eu acho que tem evolução ali antes Uhum. vamos dizer, vamos se preparar para o Campeonato Brasileiro. Tem evolução ali que tu tá se preparando, a evolução antes do evento, tem evolução durante o evento, né? Tu tá ali no evento, e tem depois. Eu acho que essa evolução depois, que eu acho que algumas pessoas deixam de lado, né? Uhum. Porque não aproveita, não continua ali, né? Tem que E aí tirar depois anda para um trás, né? lado bom, né? Como eu falo no jiu-jitsu, Né? ou você ganha ou você aprende, né? Né? Então, realmente, esse ponto é interessante. Então eu acho que eu evoluo muito nisso e eu percebo muito isso também. Tudo que você aprendeu até aqui não vai ser jogado fora, né? Sim, com Você certeza. aprendeu, tá com O você que não ali, pode é né? abandonar tudo, né? Né? E teve recentemente, né? Eu vi um vídeo, né? Não o que aconteceu agora, mas Uhum. recentemente eu vi um vídeo do Bochecha, ele falando isso, né? Que ele perdeu 10 vezes, né? Pra Aham. depois ele Depois, né? começar a ter uma E os resposta. pensamentos ali, eu vou parar, né? Pois é, né, Né? cara? Com certeza. Isso aí tem muito possíveis vencedores, Uhum. né, que escolheram parar, Né? né? Como eu falo, a gente não pode parar, Né? né? Não Tem que pode ter parar. e, E, e e algo bem paciência e acreditar interessante, ali, né? Que vai dar certo, né? sim, Tanto não só como qualquer vai coisa que você chegar a vai fazer na sua sua hora, né? vida, né? Falo muito para os alunos lá, você vai fazer uma prova, vai fazer um concurso. Você estuda, 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 chega lá você não passou no concurso. Você vai ter que estudar mais para fazer Ver onde errou, ou né? outra coisa, ou mesmo vai ter que estudar mais, né? Sim. Então, acho que é a mesma coisa ali. Tu estuda, estuda, vai fazer a prova. Passou, beleza, vamos fazer o que agora? Vamos fazer outra prova? Vamos fazer outra? Ah, não passou, vou estudar mais para fazer outro, para fazer o mesmo. E aí você continua, você não vai falar, não vou mais estudar, vou parar com isso. Não vai, né? Tudo é questão de momento, né? Eu falo muito principalmente para as crianças, né? Eu falava o seguinte, olha, quando você vai encher um balão, né, uma bexiga de água, se você colocar meio litro de água lá, talvez não vai encher tanto e não vai estourar. Aí coloca mais meio. Vai chegar uma hora que vai Vai estourar, né? estudar. E você se destaca. Foi mais ou menos o que o Bochecha falou ali, que chegou no momento e quando ele ganhou já teve um outro lutador também que eu acho que foi campeão agora, não sei se foi o brasileiro, que ele ou foi o mundial, não recordo, que ele toda vez ele ficava em segundo, terceiro, sei lá, e tal, aí até que ele foi lá o Adam, né? O O Adam Ada. também foi assim, né? Ele Aham. toda vez ficava batendo na trave Aham, ali, até que né? chegou no momento que ele Aham. foi e conseguiu. É interessante a gente ver isso, né? Porque Foi talvez o Rider, né? Que foi campeão mundial agora. exatamente, cara. Foi o que aconteceu com ele. E foi lá e olha, todo mundo não tinha como falar, poxa, é um excelente lutador, Não, não, mas ainda faltava o tempinho não, dele ali. não. O tempo dele foi lá e concluiu. Eu normalmente eu costumo falar para as pessoas que às vezes estão agoniadas, né? Ah, quer ver logo um Não, vê resultado, logo. né? É um processo aqui, não um Não, é um tratamento, processo, é. né? Se você está com uma certa inflamação ali, você vai ter que usar algum medicamento e Aham. tem E tem todo um ali, ó, tempo ali, tem né? um tempo, às vezes de uma semana para Não, realmente alcançar onde você quer. aham. Às vezes você Às vezes vai tomou ter em que trocar uma de remédio, né? Não, isso, vai ter que adequar, não, né? Como você falou, trocar o remédio ou entrar com outro complemento não, ali, não. tal.
e o contrário ali, como se ele tivesse que permanecer em movimento. E também tem aquela galera que, como eu costumo falar assim, olha, zona de conforto, ela dura só um milésimo de segundo, porque depois sai ali, né, o conforto e fica só a zona, né? Você também tem que perceber onde é que você tá ali. Porque às vezes você, mas eu sempre faço isso no treino e não tá dando tanto resultado. Não, tá na hora de talvez mudar, acrescentar alguma coisa, que nem no medicamento, né? E Darlan, mas deixa eu perguntar aqui outra, antes da gente chegar na pergunta que eu acredito que muita gente deve estar querendo fazer para você, né? Que é o que é que eles estão esperando, o que é que pode esperar do curso do Darlan da BJJ Evidência. Mas antes de chegar nessa pergunta, eu queria fazer o seguinte: você já disputou campeonato em cada canto do mundo, cara. Como é que é a preparação para você? Vai lutar a Itália, vai lutar o europeu. Como é essa preparação? Hoje, um atleta que quer sair. Tem muita gente que tá. Você joga no Google para saber as pesquisas. Tem muita gente, olha, como é a questão de visto, como é o visto de atleta. O que é que tu pode nos passar de informação sobre isso aí? Para lutar fora. Para lutar fora do país. Isso. Então eu acho que, como eu, pensava que era muito difícil, impossível. E eu acho que quando a gente vai se informando ali, vai sabendo, né, como fazer as coisas, vai fazendo passo a passo, vai se organizando e vai conseguindo. Questão de visto, eu acho que, no caso, é o mais difícil para a gente aqui, né, para ir lá para os Estados Unidos, ter esse visto aprovado, né? Tem muita gente muito boa aí que não consegue ter o visto aprovado, né? Então, tem gente que faz por si próprio, tem gente que faz com despachante, mas não tem a certeza ali, né, se vai ser aprovado ou não. Eu mesmo já lutei mundial lá nos Estados Unidos, Pan-Americano, já fui para lá e eu fui 4 vezes, se eu não me engano, a 5ª vez que eu estava indo, eu chegando lá em São Francisco, na migração, não deixaram entrar, me impediram, me Nossa. mandaram de volta para cá, né? E aí Sério? cancelaram meu visto, revogaram meu visto, e aí eu já tentei 3 vezes depois disso e as 3 foi negado. Nossa. E como é esse Então, processo, por exemplo? Tava tudo certo, inscrição paga, tudo certo, a certo. chave já tinha saído, Eu né? acho que eles olham para Chegou. você ali, né? E teve a primeira vez que eu fui, eu já tinha passado na migração, tinha pego as malas, eu carregando a mala para o aeroporto para sair, me parou um polícia. E aí Sério? perguntou, tu vai para onde? Fez as perguntas ali, né? E aí eu fui responder, né? Então eu acho que, não sei se de repente quis ver se eu ia responder a mesma coisa ou não. Aí eu respondi e falou, tá bom, liberado, vai lá. Mas eu já tinha passado da migração, né? De repente, se ele achasse alguma coisa ali, quisesse mandar eu voltar, eu acho que ele me levaria de volta para a migração Ah. E e não como é essa deixava eu questão entrar. de preparação de uma nova língua, tipo, por exemplo, o inglês, né? Você acha que o praticante de jiu-jitsu que quer lutar fora, ele precisa ser fluente ou não precisa? Tipo assim, não, ele precisa arranhar um pouquinho ou não, ele tem que ser fluente. Eu acho que hoje em dia, eu acho que precisa, né? Para saber se comunicar. Eu acho que, igual o inglês, eu acho que é uma língua universal, né? Qualquer país, Sim, você falando inglês, você consegue se virar, né? sim. Mas eu acho que tem a língua do jiu-jitsu também, né? Eu agora comecei a fazer o curso de inglês agora. Eu não sei falar inglês. Já dei algumas aulas em inglês, muito pouco ali, né? Falando errado, mas consigo dar, mas Consegue se eu comunicar, consigo né? me comunicar. Mas falar mesmo, certo ali direito, não sei. Mesmo então você não é fluente, mas você conseguiu várias vezes Mas eu consegui sair. várias vezes. Na primeira vez eu não falava nada, e aí estando lá você vai aprendendo. Eu acho que estando lá você aprende mais do que fazendo um curso aqui, né? Porque Entendo. você é obrigado a falar, você escuta, você tem que Tem uma aprender, né? imersão, né? Isso é. E eu tava até conversando, esses dias eu tava dando uma aula lá para uma criança que é americana e ela só falava inglês, né? E aí eu conseguindo ali me virar, dar aula para ela, e chegou um amigo meu e perguntou, pô, como é que tu aprendeu, sabe falar assim? Aí eu falei, pô, quando eu tava lá, é até engraçado, eu tava na aula, aí eu vi o professor falava uma coisa lá, e as crianças todas iam pra parede. E aí eu falava, pô, acho que ele tá mandando todo mundo pra parede.
Aí chegava no repete. dia seguinte, ele falava a mesma coisa, e aí todo mundo ia pra parede. Aí eu tive a certeza, falei, não, ele tá mandando ir pra parede. Aí eu aprendi como é que manda ir pra parede. Sim. Ou todo mundo pro chão, todo mundo abaixava. E aí nisso tu vai aprendendo, né? Aí eu Essa falei, é até imersão é engraçado, muito mas boa. eu acho que foi algumas coisas que eu aprendi ali, né? Então você falou, né, do despachante. O ideal então seria ter uma empresa para auxiliar. E essa questão de alojamento, ou hotel mesmo. Por exemplo, no Mundial, você já lutou o Mundial, né, de Jiu-Jitsu da IBJJF, É. né? Como essa questão, eu estava assistindo um vídeo e um atleta, ele estava comentando sobre isso, que ele, poxa, ele pensou em ficar muito próximo para não ter problemas ali, né, de Não, transporte para chegar lá, só que ele teve um problema muito sério, foi de alimentação, não. né? Como é que é essa realidade? Por exemplo, o Darlan, quando ele vai para um campeonato fora, ele pesquisa como é que é o melhor local, conversa. Como é que quais seriam as dicas para Então a gente isso aí? pesquisa ali, né, onde vai ser o local do evento, aonde dá para você ficar ali, se você conhece alguém que dá para ficar com essa pessoa que você conheça, ou você vai ter que pagar um hotel, ou dividir com algum conhecido, que sempre também tem algum conhecido que vai, né? Ah, sim, com E certeza. na primeira vez que eu fui, eu fiquei. Tem tem um Serão lá nos Estados Unidos, Hum. que ele tem a academia lá dele. E aí eu Ah, entrei em contato com ele, não conhecia ele, ele falou, não, pode ficar aqui na minha academia. Ele foi me buscar no aeroporto, primeira vez que eu vi ele, não conhecia. Ele falou, não, vamos pra minha casa, vai ficar lá na minha casa. E nossa. aí fiquei na casa dele, fui conhecendo, pegando amizade com ele e voltei as outras vezes, né, através dele também. E fiquei com ele, né? Mas eu fui pra ficar na academia, pra dormir no tatame. Eu acho que a maioria da galera, né, que vai pra lá, ainda mais que não tem condição de, vamos dizer, vai ficar lá 2 semanas e pagar hotel pra ficar lá, né, acaba pesquisando alguém que possa ficar junto, alguma academia que possa dormir, né? E acaba conhecendo as pessoas assim lá, né? Ah, bom. Não, boa dica isso daí, né? Né? É, E até hoje eu tenho aquela. contato com o Serão, ele É, me ajudou bastante, desde faixa azul até hoje me olha ajuda. só. Né? Então, isso é bem legal, né? De ter esse auxílio, esse suporte, Desse né? Você super. não estava solto, né? Né? Perdido. Teve Eu acho que um. sempre, ainda mais no jiu-jitsu, mesmo igual aconteceu com ele, ele não me conhecia e me acolheu lá, né? Eu Eu acho acho muito que, massa isso do jiu-jitsu. né? Parece assim, Eu acho você que você chega. chega num lugar, faço jiu-jitsu e eu também faço, já se encaixa ali, vai, a pessoa já. Olha, Darlan, ontem eu falei tava conversando com uma mãe de um atleta, né, de jiu-jitsu, e eu falei pra ela assim, olha, eu não sei como é que é com os outros, mas comigo eu sofri isso na pele mesmo. Já cheguei, por exemplo, lá no Canadá. No Canadá eu cheguei e falei assim, olha, eu sou doutor, né, Uhum. e engenharia biomédica em traumatortopedia, e aquilo ali, tipo, não Não ajudou sei, não, praticamente não, muita coisa. Mas quando eu peguei e falei assim, olha, mas eu sou faixa preta de jiu-jitsu. não, Nossa, não, não. no final do dia já tinha um grupo que estava comigo, já me Uhum. levaram Pra para algum lugar. Não, jantar em tal lugar e assim não, vai. Eu acho muito massa essa pegada do jiu-jitsu, essa irmandade, né? não, né, Esse sentimento de grupo e um não, ajudando né, realmente de o outro. família ali, esse acolhimento, Pô, né? muito Né? massa. E a gente vê isso nos Ver isso, campeonatos, né? Isso é bem E forte. você, muitas das vezes, já aconteceu muito comigo, eu vejo com muita gente, você tá junto com a pessoa ali, a pessoa te ajudou, te acolheu ali, daqui a pouco no campeonato tá os dois lutando junto. Era, Eu tinha um amigo que ele com ficou na certeza. casa desse amigo, e aí chegou lá no campeonato, os dois tiveram que lutar. E Olha os só. dois lutaram, e depois ele voltou pra casa do amigo, então ele foi, o pessoal deu lá a casa pra ele, ele chegou, chegou no campeonato, tava na mesma chave, teve que lutar. Esse garoto ganhou dele e depois Nossa. voltou pra ficar na casa dele ainda. Olha só. Interessante isso aí. Deve ser. Com certeza a resenha desse Né, dia né, foi né. interessante, né? Mas, Darlan, agora sim. O que é que o povo pode esperar do Darlan nesse curso da BJJ Evidência? Qual o diferencial? O que é que eles já vão estar. Pode esperar aí que quando lançamento, pode assistir porque vai aprender isso, isso e aquilo, de tal forma. Qual é o diferencial aí?
Manda aí. Então, acho que vocês vão ter muito. Eu vou falar muito sobre detalhe, muito sobre controle também, né? Porque o que eu acho, o que eu levo para mim e para os meus alunos é você ter o controle do oponente, o controle do corpo da pessoa. Porque eu acho que se você controla, você consegue controlar o corpo do seu oponente, da outra pessoa, eu acho que você consegue fazer tudo com ela. Vamos dizer que tem gente, aluno meu lá, eu quero finalizar. Pô, mas peraí, controla, domina, trava ela todinha, prende ela, agora você vai finalizar como você quer. Agora você vai deixar ela solta, vai ficar lá correndo atrás do braço dela, ela puxando, puxando. Então eu acho que é muito isso. Muito controle ali, saber controlar, saber botar seu peso, saber controlar a pessoa, e aí ela vai te dando as oportunidades e você vai chegar onde todo mundo quer chegar, quer terminar a luta ali, né, pra finalizar. Então a galera pode esperar aí um tempinho que vai aprender a Vai controlar, a controlar o dar corpo aquela ali, pressão que todo daquela mundo conhece, pressão. aquela Quem já treinou passagem de comigo pressão do sabe. Darlan. Pois é. Então o povo já vai sair É, aprendendo isso daí. vai. E que Porque eu acho mais? que é até mais importante também, muitas das vezes, do que só uma técnica. Passar uma técnica, a pessoa vai ali, uma técnica, mas se você aprender essa técnica do jeito que eu vou mostrar, controlando ali, nos pontos ali ideais, você vai fazer outras técnicas fazendo o que eu estou ensinando para você. Ah, tá. Isso é muito bom. Você já vai ter uma boa base, Isso, né, para conseguir adequar o jogo dele, adequar o né? jogo, é. E eu gosto muito do básico também, né? Eu gosto muito do básico, de você sabendo o básico ali, você vai entendendo ali, né? Você vai não só entender o que eu estou querendo mostrar, a técnica que eu estou querendo mostrar, mas vai conseguir adaptar para o seu jogo ali, né? A conseguir fazer outras coisas e de outros lugares também, né? Vamos dizer que eu mostrei uma coisa da meia guarda. Você vai estar lá na montada aplicando na mesma situação que eu mostrei na meia guarda. Ah, muito bom. E Darlan, tem uma luta assim que você guarda com muito carinho, que você lutou com alguém ali que você, pô, aquela luta de marcou, cara. Eu tenho. Tem? Pode compartilhar com a gente? Quando eu lutei com o Roberto Jimenez foi um Rio Open. E Ah, aí ele tava na chave. Eu não fui campeão esse evento, fiquei em segundo, mas tava todo mundo falando, caramba, ele tá lá na chave. Caramba, muito bom, muito bom. E eu só escutando, eu ficava assim, pô, eu vou ganhar esse cara, eu vou tenho que ganhar esse cara. Eu me contava com ele na semifinal. Aí eu, pô, tem que ganhar dele. Todo mundo falando, pô, ele é muito bom. Ele é muito bom passando, muito bom raspando, muito bom derrubando. Eu falei, pô, então o que que eu vou fazer? o que eu vou fazer, né? Que ele é bom em tudo. Então, tem que ganhar dele. E aí as pessoas falam mesmo, né? Até as que estão perto de Sim. você ali. Eu cheguei a escutar falar, pô, se tu puxar ele passa. Caramba. Se tu ficar em cima ele te derruba. E como eu falei, é que foi a pô. luta? E aí eu aí eu entrei, fui pra lutar com ele. Tinha feito acho que 2 lutas, aí a terceira era semi, fui lutar com ele. Aí eu lembro, eu tava com o professor Carreira. Aí ele falou assim, fica tranquilo, só começa bloqueando ele, que ele vai ficar nervoso, que não vai conseguir, depois tu bota teu jogo. E aí começou a luta, ele, pum, me dá o armlock. Eu falei, Nossa, caraca. logo no início. Esticando meu braço. Eu falei, pô, não vou bater aqui não. Não vou bater aqui não, porque não deu tempo nem de lutar. Aí eu segurei, saí do armlock. E aí ele vindo. Aí ele foi e me raspou. Aí nisso que ele me raspou, eu fui e raspei ele de volta. Quando eu raspei ele de volta, eu comecei a crescer na luta, né? Impor o seu Comecei a jogo, né? impor. Eu acho que eu percebi, pô, eu consigo, né? E aí eu raspei, eu já vim tentando passar. Aí ele ficou em pé, eu pulei no triângulo voador, ele tirou a cabeça, eu passei pra omoplata, raspei de omoplata. E aí ele foi subir, eu fui pro crucifixo, fiquei ali no crucifixo. Aí ali eu já tinha passado ele nos pontos, né? Ah, sim. Aí ele tinha me feito 2 e tinha vantagem do armlock, né? Aí eu raspei ele de volta, fiz 2, né? E aí depois pulei no triângulo, passei para omoplata e fiz a vantagem ali do omoplata. E aí fui pro crucifixo, depois fiz a vantagem do crucifixo. E aí ficou ali, ele saiu do crucifixo. Aí eu tava ganhando ele de uma vantagem. Aí depois ele falou na luta comigo, vem pra cima, vem pra cima.
Aí eu acho que E ele se comunica, né? Durante a luta. Durante já a vários luta. vídeos que eu já vi dele. Aí eu dei um CO nele, ele bateu e voltou, eu ganhei mais uma vantagem. Aí eu fiquei ali, aí o tempo tava acabando, aí ele puxou, aí eu vim passando, aí ganhei mais uma vantagem de passagem, aí acabou a luta. Venceu, Aí hein? venceu, aí todo mundo, caramba, até muito bom, Olha só. caramba. Mas tava desacreditando. Realmente. Aí eu olho o vídeo e falo, caraca, nem parece que sou eu lutando. Olha só. Aí eu acho que foi tipo, levei isso, né? O pessoal desacreditando e Mas me isso é muito serviu massa. Aí de entra o emocional, né? combustível, O né? controle emocional muito Né? bom. E Darlan, aproveitando isso aí pra gente finalizar, qual foi o cara mais durão que você já lutou? Assim, que você, cara, esse cara aqui deu trabalho, não fez nada, o Não. cara muito bom mesmo. Então, Tem agora um número 1 aí. Agora eu lutei o brasileiro agora, né, com Tainan, porra. Ah, Com Tainan Dalpa. é fora de sério mesmo. Porra. É mesmo. Muito. Todo mundo fala isso mesmo. Muito. Que... Não, a Eu gente falei, cara, vê, de a gente ver, tem uma noção, né? Mas Mas tu na hora de sentia lutar ali, né? é Eu falei, totalmente caramba, diferente. né? Que nem como eu tava falando, perguntaram assim, mas o Darlan é forte, mas que nível? Eu falei, rapaz, uma vez eu fui rolar com ele, fui puxar o braço dele e nem mexeu, cara. Fiz força, não mexeu. E o Tainan, então, é esse cara. Né? Você Tanto acha agora que... no Mundial, né, ele ele tá... que veio viu aí. se E deu muito ele é bem. uma pessoa também que você vê que ele tem um controle ali do oponente, né? Ele controla bem ali Parece muito calmo, né? muito calmo, vai botando pressão, vai passando. Mas o bom é que você também, eu assisti essa luta, né? Não. Você foi também, não ficou Eu fui pra parado. cima, Foi pra né? cima. Vai ter que ser Mano, eu vou assim pra, mesmo, tem que ir né? pra Tem que cima, dar né? trabalho. Mas que bom, Darlan. Foi muito legal esse bate-papo contigo. Espero em outros momentos também continuar essa conversa, né? E muito obrigado por tudo, tá? Com certeza seu curso vai ser um divisor de águas para muitos do jiu-jitsu, tá bom? Obrigado a Então, você aí. forte abraço. Espero que a galera goste aí do nosso bate-papo, né? E já tem o curso aí no BJJ Evidência. Ficam todos alerta aí. Os...